muito grande. Ninguém mais se valoriza, ninguém mais dá valor. Por isso então o Espírito Santo me levou a ler com os irmãos as indagações de Isaac, quando Jacó se apresenta de uma forma caracterizada, com pele de animais, com estratégia da sua própria mãe, colada no seu corpo. Ele leva o guisado até o seu pai, e Isaac diz: meu filho, como foste rápido nesse guisado, como voltaste tão cedo? Onde encontraste? Já estava aí no quintal, estava tão perto que foi rápido. Mas Isaac, mesmo enxergando de forma clara, visível, ele disse a Jacó: vem perto, deixa eu te cheirar. E quando ele chega, ele diz algo, e aí está a crise de identidade. Numa mesma personalidade, duas características. Ele diz: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos, ou seja, o pelo dessas mãos, o pelo desses braços, é de Esaú. É de Esaú. Então, com isso, Isaac está dizendo: eu estou diante de duas características em uma só pessoa. Diga para quem está do seu lado: crise de identidade. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Não despreze o dom que há em você. Há uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui nesta noite, irmãos: ninguém tem mais unção do que ninguém na igreja. Ninguém tem mais graça do que ninguém na igreja. O que acontece é que algumas pessoas são mais audaciosas e dizem o seguinte: se Deus usa Marco Feliciano, vai usar a mim também do jeito que eu tenho. Eu posso cantar o hino de Cassiane, mas eu não vou cantar igual Cassiane. Eu vou cantar com o dom que Deus me deu. E a crise de identidade está bloqueando a ação do Espírito Santo no nosso meio. Quantos estão entendendo? Levante a mão e balance assim. Vamos lá. Graças a Deus, meus irmãos, estão entendendo. Igreja linda, igreja maravilhosa. Aleluia. A crise de identidade. A voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Sabe por quê, queridos? Jacó tinha uma promessa: o maior se virá o menor. Mas diante das circunstâncias, Jacó prevarica. Jacó com a sua mãe temem, duvidam de Deus e decidem tomar uma decisão: forjar, manipular Jacó. Não precisava daquilo. Nós estamos vivendo uma crise de identidade muito grande. Eu vou usar uma expressão forte, mas quando eu tenho no púlpito da igreja onde eu sou pastor, pessoas que chegam pregando de uma forma tão linda e maravilhosa, e eu choro, e eu glorifico. Aí, meu irmão, quando você vai no site, você vai na internet, o camarada só mudou a aparência, mas a mensagem não era dele. Ele só aplicou a voz, mas na verdade ele só tirou de algo que já existe. Deus é Deus de coisas, Deus é Deus de mistério. Quantos creem? Mistério é mistério, e quando se puder explicar mistério, ele deixa de ser mistério. O dom que há em você é um mistério. É um mistério o dom que há em você. E você não tem que se avaliar pelas pessoas
O desprezo, querido, ele é algo que sufoca o portador do sentimento. Entendeu? O desprezo é algo que sufoca o portador do sentimento. O complexo da inferioridade. Nós estamos tímidos demais. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Nós estamos tímidos demais. Nunca vi tanta timidez como nos nossos dias. O que ele não fez aqui, muitos ficaram surpreendidos. Mas isso é uma atitude de quem está despida de timidez. E não quer nem saber o que você vai falar. Ela quer Deus. Ela quer adorar. E por querer adorar a Deus, parece que o espaço ficou pequeno. Eu vejo tanta gente dominada por uma timidez. Glória a Deus. Aleluia. Vai cantar, nem olha para o rosto da igreja. Tem uns que vai ministrar a palavra, uma certa vez pode até rir, mas alguém pregando com o olho fechado e apontando para a igreja assim, sem querer, andando com o olho fechado, pensando que estava apontando para a igreja, estava apontando para a parede do púlpito. Tamanha é a timidez. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de timidez. Entendeu? A Bíblia diz que não entrará mentirosos nos céus, não entrará adúlteros, não entrará idólatra. Mas diga para o irmão, se cuida, tímido também não entra lá. Diz para ele, fala em nome de Jesus Cristo. Tímido não entra lá. Eu tenho vergonha. Sai, demônio, em nome de Jesus Cristo. Toma sua posição. Levanta. Deixa Deus te usar. Para os pontos dele diz assim: deixa Deus te usar. Vai. Deixa Deus te usar. Aleluia. Não despreze o dom que é tido. Nós estamos vivendo uma crise de identidade. Diga comigo, quem despreza o dom vive na derrota. Queridos, nesta tarde, enquanto eu orava, oh Deus dessa era, Deus é lindo. Deus é lindo. Deus falou algo tão lindo, dizendo: quem não valoriza o dom vive na derrota, meu filho. Tem muita gente na derrota, culpando o pastor, culpando o pregador, não sentiu nada porque são covardes. Não presta ali para glorificar a Deus. Em casa grita com o filho, grita com a esposa. É um valentão aqui, é uma geladeira. Eu tenho vergonha. Então, o culpado não sou eu. Muita gente com problema, muita gente mergulhada nas dificuldades, muita gente dizendo o que vale a pena ser crente. Tem muita gente em crise dizendo o que vale a pena ser crente. Sabe por quê? Porque despreza o dom. Escute o que acontece com Davi e Golias. Está entendendo? Quando os dois estão para duelarem, para se confrontarem, a Bíblia diz que Golias olhou para Davi e desprezou Davi. Ele quis mexer no psicológico de Davi. Diga para o teu irmão: a primeira arma de Satanás é mexer no teu psicológico. A primeira arma do diabo é mexer no seu psicológico. Você fica dizendo assim: eu preguei tão
também não terei vitória. Diga para o teu irmão: seja quem você é. De novo. Diz: seja. Vai nessa tua força. Vai com esse teu dom. Vai. Começa. Amém? Quem tem o dom da palavra, não se preocupe em pregar 1 hora. Vem tremendo, mas seja corajoso. Prega 5 minutos hoje, prega 10 amanhã. Daqui um dia você será um conferencista internacional. Quantos crê assim? Está entendendo? Comece a louvar. Os Golias vão ouvir você louvar e vão dizer: nossa, com esta voz, ela não vende nem para comprar o almoço. Vai nessa tua força. Não dá ouvido para Golias. Esse foi o dom que Deus te deu. Oh, Deus de Israel, a unção de Deus vem sobre mim agora. Ele assume. Levanta a sua mão, querido. Levanta. Por favor. Deixa eu usar o dom que Deus me deu. Vai recebendo vitória agora. Vai recebendo. Vai recebendo graça. Vai recebendo autoridade. Vai recebendo a unção de Deus na cabeça dos pés. Naquele dia, o opróbrio de Israel foi removido porque um homem ousado disse o seguinte: eu não tenho espada, eu tenho uma funda. Naquele dia, o inimigo foi derrotado. Diz para o teu irmão agora: usa o teu dom e o diabo vai fugir da sua casa. Usa o teu dom. Oh, Jesus, Filho de Deus. Eu fico doente, eu fico muito triste. Nós estamos matando os homens de Deus, amados. Quando eu tenho essa oportunidade, eu falo. E por isso muita gente me convida. Nós estamos matando os homens de Deus, idolatramos eles. Sabe por quê? Porque parece que a unção só está neles. Parece que Deus só usa uma pessoa. Parece que Deus usa 2 pessoas. Não é assim, meu amado. Está entendendo? Sufocamos essa pessoa. E de repente a pessoa fica tão cheia de coisas que de repente acaba caindo, porque é homem, é mulher, tem fraqueza como todo mundo. Quando Deus estiver usando alguém, você glorifica o Senhor. E assim que você olhar tudo isso, diga: Deus, me aperfeiçoa, porque eu também tenho dom. Tem muita gente que tem dom e não sabe que tem. Tem muita gente, todo crente tem um dom, é o dom da salvação. Mas eu estou falando de operações, de diversidade, de operações de Deus no meio da igreja. Está entendendo, amado? Davi teve vitória. Deixa Deus te usar, amém? Não despreze. E olhando para o lado do desprezo também, uma outra face da moeda, já encerrando, que o tempo já esgotou, queridos, é quando você não reconhece o dom da vida das pessoas. Pergunta para o teu irmão: você conhece alguém que despreza o dom da vida das pessoas? Pergunta rapidinho, por favor. Eu prego melhor do que ele. Já escutou isso? Falar a verdade, eu canto melhor. Falar a verdade, se me colocar para tomar conta, o negócio vai, porque eu sou bom no que faço. Digo, teu irmão, não despreze nem o dom que é em você, e não despreze o dom das pessoas também. Diz, por favor. Por favor. Aleluia. Sabe por quê, meu amado? Deus é tremendo. Deus é glorioso no que faz. A Bíblia diz que 5.000 homens, fora mulher e criança, estavam diante de Jesus, e o sol já se pondo, e ele diz: não podemos despedir a multidão com fome. E agora ele pergunta para Filipe, diz: Filipe, o que podemos fazer? Ele já logo
Naquele momento, os 12 não tinha nada a oferecer. Diga para quem está do seu lado: respeite quando Deus está usando outras pessoas. Vamos lá? Respeite quando Deus está usando outras pessoas. Respeite quando Deus está operando por intermédio de outra pessoa. Respeite quando Deus está agindo por intermédio de outra pessoa. André não tinha o que Deus queria. Pedro não tinha o que Jesus queria. Filipe não tinha o que Jesus queria. André, com muita humildade, sem desprezar, entra no meio da multidão e vê um rapazinho sentado, abrindo a lancheira. André diz: moço, e ele olha: sim, meu senhor, escuta, esse é seu lanche? Escuta, você quer ter mais? Ele disse: não posso ter mais, esse é o último. André diz: eu conheço um que faz milagre. Aleluia! Agora, o lindo disso aqui: vocês são jovens, e existe aí uma defamação que jovem não compreende a palavra. É mentira. É mentira. E eu creio que você está entendendo. Olha o que André faz. André podia pegar o lanche e dizer: mestre, está aqui, eu consegui. Não. Ele pega o rapaz pela mão. Digo que não valorize quem Deus quer usar. Valorize. Digo que não tira o pé de cima dele. Vai, tira o pé de cima dele. Diga: deixa Deus usar. Diga para o teu irmão: está na hora dele aparecer. Vai. Está na hora dele aparecer. Está na hora dele se apresentar. Está na hora de Jesus. Está na hora dele ser exaltado. Está na hora dele aparecer. Está na hora de Deus usar. Mestre, encontrei um rapaz. Encontraste? Onde ele está? Está aqui. Coisa linda. Diga aleluia. Coisa linda. É só Deus começar a usar alguém, logo levanta o grupo do V48. É só Deus começar a usar alguém, já se levanta um grupo do tribunal público, grupo de fariseus, saduceus, escribas. Não acredita.